Jorge Jesus, demitido e favorito para assumir a seleção brasileira. Dudu já rescindiu com o Cruzeiro e já tem acerto encaminhado com outro clube. Fica com a gente nesse vídeo, a gente vai te contar tudo. Eu sou o Bruno Ramos, nós somos do Super Gol, na companhia aqui do meu amigo Elan Dias também, que está com a gente nesse vídeo. Vamos junto falar desses assuntos quentes aqui. Já deixa o like no vídeo, já coloca aí sua inscrição no canal se você não é inscrito. E vamos juntos. Como vocês devem estar sabendo agora, né? O Al Hilal anunciou a demissão do Jorge Jesus. Ele deixou o comando aí depois da eliminação da Champions da Ásia, né, no final da Liga Nacional, e ele passou a ser o favorito da CBF para comandar a seleção brasileira. O Al Hilal demitiu ele hoje, nessa sexta-feira, dia 2/5. Ele não resistiu à eliminação, né? E ele encerra sua trajetória no Al Hilal depois de quase 2 temporadas completas. Ele foi contratado ali em 23, né? Meio a um grande investimento, chegada de muito astros ali, inclusive do Neymar, né? Na Arábia Saudita. E essa foi a segunda passagem do Jorge Jesus no Al Hilal, onde ele trabalhou aí na temporada 18/19, antes de chegar também no Flamengo. E essa passagem do Jorge Jesus, ela entrou para a história do clube, cara, e da carreira do Jorge Jesus, que ele fez aí feitos muito relevantes à frente de um elenco, óbvio, muito turbinado aí com grandes contratações. Na temporada passada, por exemplo, o Al Hilal conquistou o Campeonato Saudita pela 19ª vez e teve aí desempenhos por um período que acabou entrando para o livro dos recordes. Ele emplacou 34 vitórias seguidas, maior sequência aí já registrada na história do futebol. E além disso também, além do Campeonato Saudita, né, ele levou aí a conquista de Supercopa da Arábia, Copa do Rei. Então foram 105 jogos nessa passagem. Olha que bizarro isso, olha que bizarro. 105 jogos nessa passagem, 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. O cara foi demitido com aproveitamento de 81% e ele passou a ser o favorito agora para a seleção brasileira. Tá lembrando aí que ele tem 70 anos, né? Então a seleção que está sem técnico desde a saída do Dorival em março e tem umas negociações falhas aí com o Ancelotti, né? O nome do Jorge Jesus, ele seria uma alternativa, lembrando também que o Abel Ferreira do Palmeiras estava ali como um burburinho, mas o Jorge Jesus agora, muito por estar sem clube e já ter manifestado publicamente o desejo de dirigir a seleção, ele passa a ser o favorito. Acho que é a primeira vez, o Erlan, que a galera vai deixar o Felipe Luiz em paz agora, né? Porque com o Jorge Jesus livre, né? E a torcida do Flamengo, não, na seleção, a torcida do Flamengo não vai infernizar a vida do Felipe Luiz, né? Eu acho muito bom o sósia do Jorge Jesus lá no Maracanã, que ele fica bem atrás do técnico, né? Então qualquer técnico do Flamengo que chega, ele tem literalmente a sombra do Jorge Jesus atrás dele, que é o sósia, né? E, cara, eu acho muito louco esses técnicos mais velhos, porque a gente fica preocupado, será que eu vou me aposentar um dia, né? Com 60 e pouco, com 70. Os caras tá com 70 anos e não para, velho. Vê o Felipão até esses dias aí tava trabalhando, agora também tava pra pegar o Grêmio, nem sei se acabou pegando lá com o Mano Menezes. Entrou. Mas enfim, os caras mais velhos não param, né? Não sossega. E até peguei uma fala aqui do Mauro César, que ele que gosta, né, do Jorge Jesus, em relação a Abel e Jorge Jesus, ele falou: ó, agora acho uma loucura, tendo Jorge Jesus livre, contratar Abel Ferreira. Isso é completamente descabível. São técnicos bem diferentes e o Jorge Jesus é muito superior. O Mauro César, que gosta, né, de dar aquela moral ali pro Jorge Jesus ou para alguma coisa que tenha a ver com o Flamengo, eu acho baita técnico, né? O trampo dele no Flamengo era legal de ver o Flamengo, aquele Flamengo jogar, muito embora eu não torcesse para ele, mas era legal para quem gosta de futebol ver um time daquele lá jogar. Mas o Jorge Jesus a gente não viu numa crise aqui, né? Então eu não sei, ele vai pegar a seleção brasileira meio que em crise já. Então se ele for de fato para a seleção, ele já vai pegar no meio da crise e aí eu acho que aí, não que no bem bom não se mostra, mas eu acho que quando pega numa crise assim para tentar reformular, que é aí que o cara mostra se ele é pica mesmo. Então, hoje ele tem aquele status de um baita técnico, porque fez um trabalho muito rápido, com muitos títulos, mas assim, ele trabalhando com problemas, igual tem na seleção hoje, a gente não viu. Agora vai ser uma boa oportunidade para ele mostrar que ele realmente é tudo isso aí, a impressão que ele deixou aqui, né? A primeira impressão. Exatamente. O pior é que o destino quer muito que o Jorge Jesus assuma a seleção brasileira, né? E vou falar bem a real para você. Para mim, é a melhor opção disparadamente. Ô, Edinaldo, tá fácil, hein, filho? Tá fácil. E se a CBF não contratar o Jorge Jesus por causa do Neymar, fica transparente que a seleção brasileira, para mim, acabou. Se ficar dependente do Neymar para contratar técnico, a seleção aí que, pô, Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo,
não pode ser refém de jogador, né? Convenhamos do Neymar hoje, falando aí da situação dele atualmente, não pode ser refém do Neymar. E agora, cara, Dudu rescindiu com o Cruzeiro e já tá perto do novo clube, hein? O negócio foi muito rápido. Dudu assinou hoje a rescisão e já tá perto de ser anunciado por outro clube. O Dudu tá perto do rival, é isso mesmo. Vai cruzar ali a Lagoa da Pampulha, né? Vai para o outro lado da Lagoa da Pampulha, tá perto de ser o novo reforço do Atlético Mineiro. Ele rescindiu com o Cruzeiro hoje e tá livre no mercado. O Galo, que não é besta nem nada, o Coquinha, fortinho, que gosta dele, já foi lá, bateu um fone pro Dudu e abriu as conversas e espera aí que ele, o Dudu inclusive, que já deu um sinal positivo, né? E o negócio deve ser oficializado em breve. A situação aí do Dudu no Cruzeiro, ela se agravou muito, né? Muito por causa do gesto do Pedrinho, quando ele faz aquele sinalzinho lá, né, pro Dudu, né, que ele vai vazar. O Dudu ficou bem bravo, não gostou, e aí a situação azedou, né? E aí foi só a iminência da rescisão do contrato. O Dudu ouviu que estava fora dos planos também do Leonardo Jardim, e o técnico hoje do Cruzeiro, ele tem respaldo da diretoria, e aí optou, né, por buscar aí uma rescisão com o Dudu, e ele vai receber, a multa dele era 60 milhões, olha, o Matos é maluco, né? 33 anos, o jogador botou a multa de 60 milhões, mas parece aí que o Cruzeiro vai pagar só 15 milha pro Dudu. De qualquer maneira, né? Tá valendo pra caramba. O Dudu ficou 4 meses no Cruzeiro, recebeu uma média aí de 5 milhões de reais por mês. 20 jogos e 2 gols. Dudu que voltou a ser titular contra o Palestino na Sul-Americana, mas ele ficou no banco e ele só entrou no decorrer dos jogos aí contra o São Paulo, Bahia, o Red Bull Bragantino. Enfim, cara, que passagem assim pavorosa, né, cara? E aqui também até pontuar a gestão do Alexandre Matos, né? Não a gestão do Matos, eu digo agora que o Dudu, vou falar especificamente do Dudu, que ele acertou no Caio Jorge, ele acertou no Gabigol, acertou, né, entre aspas, no Gabigol, ainda não se sabe, mas no Dudu especificamente, ele contratou um jogador que estava há um bom tempo em atividade no Palmeiras, né? Era reserva no Palmeiras. Ele pagou para ele um dos maiores salários do futebol brasileiro, que ele já tinha. E 5 meses depois dele contratar, ele rescindiu o contrato dele pagando 15 milhões de multa. Agora ele vai ver o Dudu assinar com o Galo de graça e agora é só esperar pro Dudu não meter o gol no Cruzeiro, né? Nossa, sabe o que parece? Sabe quando você passa aperto no mês, aí você fala, nossa, próximo mês eu vou receber, eu vou economizar, né? Vou de boa. Aí chega o próximo mês, você acaba de receber, você vai lá e torra todo o dinheiro, pra mim parece Cruzeiro. O Cruzeiro passou esses apertados recentemente aí de. Pô, eu lembro que no primeiro ano chegou a passar perto de cair pra Série C, no primeiro ano na Série B, ficou 3 anos na Série B, financeiramente destruído. Aí volta, né? Volta, aí vem o Ronaldo, depois vem o Pedrinho. Vou colocar a casa em ordem. Ao invés de deixar, né, ir aos poucos, devagar, os caras já fazem essas loucuras aí. A folha salarial absurda, o investimento absurdo. Eu acho que eles poderiam ter dado uma segurada. Eu sei que tem muito da ansiedade, um time que tá acostumado a ganhar muitos títulos, e o Cruzeiro tem gente mais nova que talvez nem lembre. É que o Cruzeiro ganhou até meio recente, né? Mas o Cruzeiro sempre foi um time de títulos, né? Sempre foi um título aí, batendo campeão, ou tava disputando. E aí ele pega essa fase sem ganhar nada, essa fase em Série B, eu acho que bate até uma ansiedade, tanto da torcida quanto da administração, para voltar pro topo. Mas dá para ser mais devagar, né? Porque você evita fazer esse tipo de cagada aí. Mas enfim, né? Ainda conseguiram dar uma contornada, mas foi cagada desde o. É uma cagada lenta, né? Porque foi desde o ano passado, né? Com o Dudu, tipo, já não tinha dado certo, os caras podiam ter deixado quieto, ainda assim insistiram e era tragédia anunciada. Amigos, é isso. Nós trouxemos aqui para vocês Jorge Jesus agora passa a ser o favorito da seleção brasileira e o Dudu, que já tem aí praticamente um clube novo, tá muito certo que vai jogar no Atlético Mineiro. O que você acha aí desses dois casos? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Dá o like no vídeo, se inscreve no Super Gol, que é muito importante pra gente. E seja bem-vindo aí ao nosso canal, que quase todo dia tem vídeo. Valeu? Tamo junto.